Será que a Taesa vale a pena no momento? Vou apontar alguns motivos que têm deixado a empresa fora do radar do mercado e com o alerta dos investidores ligado. Fique até o final para pegar cada detalhe e alinhar a sua filosofia de investimento, além de conferir o preço teto, dividendos e as projeções futuras. Antes de tudo, lembre de ajudar o canal a entregar conteúdo a mais investidores. Quem já é o futuro rico, deixa o like. E se ainda não for, só considere deixar o like e inscrever no canal se o vídeo te gerar algum valor ou trouxer algum conhecimento. Iniciando pelos indicadores da Taesa, encontramos um PL de 11 vezes, que está alto quando comparado à média do setor, que está próximo a 9 vezes. E se comparar com a média da Bolsa, em 7 vezes, está ainda mais alto. Isso pode significar menor lucratividade e maior risco, indicando que a empresa possivelmente não está financeiramente sólida. O PVP, a 1,9 vezes, está 90% mais caro, ficando acima da média do setor, que está próximo a 1,5 vezes, e acima da média da própria empresa. Nesse sentido, poderia até ser uma luxo oportunidade, pois quando o PVP sobe, pode ser sinal que existe um maior otimismo quanto ao crescimento futuro da empresa e boas perspectivas na geração de lucro. Porém, há um risco embutido devido à atual situação da empresa com os lucros caindo, que veremos logo à frente. Os dividendos em 7% nos últimos 12 meses estão abaixo da sua média histórica, que é 10%, sendo um reflexo da queda do lucro. O valor patrimonial por ação não está apresentando uma janela de oportunidade, visto que o mercado ainda está avaliando as ações a um preço superior ao valor contábil da empresa, sendo que o investidor pagaria no momento um valor próximo de R$ 36,49 para ações e unidades, e a empresa vale R$ 19,31 por ação. Essa cotação pode estar tão alta devido aos gordos dividendos que vêm sendo pagos nos últimos tempos. Logo depois, temos o lucro por ação, que caiu quase 200% se comparado ao ano de 2020 e 2021, mas vale lembrar que a média do setor está próxima a 2,50, sendo um ponto positivo. Por fim, o endividamento da companhia está em 4,5 vezes, não só sendo o mais alto dos últimos 10 anos, mas também acima de 3 vezes, que já é considerado arriscado pelo mercado. Nesse último resultado, além da Taesa apresentar um lucro líquido 11% menor em relação ao mesmo período de 2022, ainda teve um salto de 22% na dívida líquida, saindo de 6,9 bi no terceiro trimestre de 2022 para 8,4 bi nesse trimestre. Somado a isso, os dividendos tiveram uma queda de 33% na distribuição. Olhando para o histórico dos lucros nos últimos 10 anos, podemos observar que atualmente o lucro teve uma bela queda. Logicamente, foi um pouco agravado por alguns fatores econômicos, ficando alinhado com o ano de 2018, que fechou o ano com 1 bi de lucro líquido. No gráfico de lucro versus cotação, não existe uma simetria favorável, devido à cotação estar subindo e o lucro caindo. Como todos sabem, cotação segue lucro, então em algum momento a cotação vai começar a cair, caso o lucro não volte a subir. Aqui nas informações da empresa, podemos visualizar que seu valor de mercado está em 12,5 bilhões, tem quase 1,7 bi em caixa e tem 1 bi de ações em circulação. A dívida líquida está um pouco maior que 8 bilhões e a dívida bruta é de 10 bilhões. Esse endividamento apresenta um problema para a minha filosofia de investimento. Conseguem visualizar que a empresa vale 12 e deve um total bruto de 10 bi? Isso é um risco, visto que a dívida é quase equivalente ao valor total da empresa. E com os lucros atuais em queda, não tem uma boa margem para a diminuição mais acentuada da dívida. Porém, o caixa pode até ajudar a ter um equilíbrio melhor. Nesse gráfico, relacionando os custos da Taesa em 2018 com os custos atuais, observamos que subiram mais de 200%. Isso não seria um problema se o lucro tivesse uma alta similar, mas o lucro de 2018 foi de 1 bi e atualmente está quase em 1 bi. E se olhar o EBITDA, que é a métrica mais utilizada para medir a capacidade de geração de caixa de uma empresa, fica quase empatado com 2018, que foi de 1,4 bi e atualmente 1,8 bi, gerando em 5 anos uma alta só de 42 milhões. As dívidas subiram mais de 300%. Isso não seria um problema se tivesse influenciado positivamente nos lucros nesses 5 anos. Só que passaram os 5 anos e os custos e as despesas estão crescendo bastante. Só que os lucros estão iguais aos de 2018. Agora, para a empresa ter o mesmo lucro de 2022, ela teria que apresentar um lucro líquido maior que 500 milhões no quarto trimestre de 2023, sabendo que o lucro total do primeiro trimestre ao terceiro trimestre está em 886 milhões. Esses pontos que foram mencionados são pontos para ficar em alerta, pois com um resultado semelhante ao de 2018, é aceitável que o investidor busque uma margem maior de segurança no ativo, visto que as cotações podem cair para acompanhar o lucro. Porém, isso não é recomendação nem de compra e nem de venda. No estoque de dividendos dos últimos 5 anos, a média distribuída ficou em R$ 3,47. Esse ano já foi anunciado R$ 2,91. E para o nosso preço teto, logo à frente, vou utilizar o valor que foi pago em 2019 de R$ 1,89, para ser mais conservador devido aos resultados atuais estar similar com o da época. Agora, para a nossa projeção futura,
futura dos lucros e dividendos, vamos usar como base o lucro líquido dos últimos 12 meses, de 908 milhões. Assim, conseguimos uma estimativa mais realista. Fazendo a projeção com 15% de crescimento para o final de 2023, a empresa fecharia o ano com um pouco mais de 1 bi de lucro. Acredito que esse lucro deve ser um pouco maior que 1,1 bi. E de acordo com a prática de distribuição de dividendos atual, com o payout em torno de 90%, a Taesa anunciaria um pagamento próximo a R$ 2,74 por ação nesse ano, com esse lucro projetado, uma vez que já anunciou R$ 2,91, como vimos anteriormente, ficando bem próximo da nossa projeção. E para ano que vem, o lucro chegaria a 1,2 bi e os dividendos em R$ 3,15, ficando alinhado com a média distribuída nos últimos 5 anos. Olhando para o quinto ano, caso a empresa consiga crescer 15% a cada ano, o lucro chegaria a 1,8 bi, com os dividendos em R$ 4,79 por ação Unity. Vale lembrar que essa projeção de dividendos é com base no payout de 90%. Caso a empresa venha a diminuir esse payout, os valores mudariam. Para o preço teto, vamos pegar o valor que foi distribuído em 2019, de R$ 1,89, que vimos anteriormente lá no histórico de dividendos, para chegar a um valor mais conservador. E aplicando a regra do crescimento com 10% ao ano, para obter o retorno de 12%, o preço teto seria R$ 17,23, de 10%, R$ 20,69, de 8%, R$ 25,89 e de 6%, R$ 34,55. No método Barsi, para os 6% no ano, o preço teto seria R$ 31,50. Agora, utilizando o valor da projeção, que vimos agora há pouco, de R$ 2,74 como preço teto para 2024, e aplicando a regra do crescimento com 10% ao ano, para obter o retorno de 12%, o preço teto seria R$ 25,02, de 10%, R$ 30,04, de 8%, R$ 37,58 e de 6%, R$ 50,13. Já no método Barsi, que busca no mínimo 6% de retorno, o preço teto seria R$ 45,67. Desse modo, o papel no momento está acima do valor mínimo mais conservador para receber 6%. É importante lembrar que é válido buscar mais conhecimento para tomar a melhor decisão de investimento, de acordo com a sua estratégia. Isso não é recomendação de compra nem de venda. Aqui no Valo Invest, ao relacionar o lucro líquido dos últimos 12 meses e o valor de mercado, a Taesa está com 7% de desconto. E o valor justo pelo método Graham está em R$ 37,98, acima do valor da cotação, que está próximo a R$ 36,52, existindo uma margem pequena no momento, não sendo tão favorável. Mas é importante sempre analisar a empresa, juntando todas as peças para tomar a melhor decisão. Para fechar, em resumo, a empresa não está apresentando um desconto no valor justo, não tem um desconto no preço teto para os 6% mais conservador, tem um pequeno desconto ali no Valo Invest, não está com uma boa oportunidade no valor patrimonial por ação, e o ponto positivo é que a média dos lucros distribuídos é similar à quantidade de ação em circulação. Isso gera uma boa remuneração ao acionista. Por outro lado, como já vimos, as dívidas estão pesadas e a média dos dividendos dos últimos 5 anos está acima de 6%. Então deixo vocês por aqui e espero ter ajudado. Deixem nos comentários o que acham da empresa atualmente. Estão comprando ou esperando uma queda? Não esqueça daquela força para continuarmos trazendo conteúdos relevantes. Se já é um futuro rico, dê seu like. E se ainda não for e o vídeo acrescentou algum valor, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até breve.